Vamos trazer aqui a Carliene Domingos, uma ex-manicure com 28 anos de carreira, entrou na Aliança e iniciou uma transição para o digital. Faturou mais de 400 mil em menos de um ano, vendendo seu conhecimento. Tinha o teto de 10 mil reais por mês e agora caminha para os 50 mil reais. Então vamos ouvir a Cari ou Carli? Cariene. Boa noite, Deixa eu Ramon. pegar o meu. É Carli Araújo. E você que está Eu gosto de ser chamada. aí em casa, mande suas perguntas. O que você quer saber dessa história dela, do que ela vai trazer aqui? O que você gostaria que ela respondesse com as palavras dela, do jeito dela, do que ela fez, do que ela não fez, do que ela encarou, o que ela ignorou, quanto tempo demorou? Vá mandando aí e se conecte. Aproveite essa noite para se conectar com a sua futura. Tá me ouvindo, Ramon? Seja tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Se apresente para quem não te conhece. Boa noite, gente. Meu nome é Carli Araújo, com K e Y no final, tá lá no Instagram. Sou esposa do Ed, a mãe do Yuri, e hoje eu estou no digital. Sou ex-manicure, 28 anos fazendo unha, ensinando unhas, crescendo no Instagram com as unhas. E depois que eu conheci a Aliança, eu falei, agora eu vou me aventurar numa transição de carreira e estou empreendendo no digital, tem 1 ano e meio, já são mais de 500 mil, tá, Ramon, de faturamento. Legal. E estamos aí no caminho do 1 milhão. Com as unhas, eu já tinha faturado 2 milhões, com o conhecimento no Instagram. Uhum. Aí eu resolvi começar tudo do zero, até para ter depoimentos novos, ter conhecimentos novos, alunas novas também. Vocês que estão aqui, mandem assim nas dúvidas aqui, para ela, que aí eu vou saber que você está perguntando para ela e vou mandar a pergunta. E quando foi que você entrou na Aliança Divergente, Carli? E por que você decidiu entrar? Como foi o começo da sua história aqui? Ramon, eu conheci a Aliança Divergente em 2022, mas eu não entrei na Aliança Divergente, que na época era GPS, nessa época, tá? Eu conheci por uma amiga, e na época eu morava na casa da minha sogra. Eu me casei em 2018 e fomos morar na casa da sogra, casinha do meio, que tinha a casinha debaixo da filhinha, a casinha do meio do filhinho e a casinha de cima da sogrinha. Então, eu fui morar na casa da sogra e ali aconteceu várias coisas. Eu tinha uma empresa, eu já empreendi antes do casamento, eu tinha uma empresa, eu decidi levar todo o meu negócio para a casa da minha sogra, aí já viu o que acontece, né? Com as dependências emocionais, as coisas começaram a dar errado. Aí um dia, eu conversando com a minha amiga, ela falou bem assim, isso é pré-queda. Aí eu, que é essa? Era uma aliada? Ela é aliada fundadora. A Aline Gomes, ela é anfitriã do grupo dela aqui do Espírito Santo. Eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Conterrânea. E hoje ela é minha guardiã da permissão. Tem um problema, Aline, vão rodar um protocolo. Tem uma decisão, Aline, vão rodar o protocolo. Eu sou a rainha dos protocolos. Depois eu vou contar um pouquinho. Já estão perguntando, o povo já está curioso para saber os protocolos que você rodou na transição, mas segue aí. Olha, eu até falei com a menina hoje, eu tenho quanto tempo? Porque a história é grande. Só de protocolos já foram 93 protocolos rodados. O meu protocolo rei é o protocolo do medo. Eu chamo protocolo rei. Meus protocolos mais novos que eu rodei, inclusive ontem, é o protocolo da culpa. Eu não tinha rodado protocolos da culpa. E já rodei 3, entendendo as culpas aí, pai, mãe. Eu tinha culpa, para você ter ideia, de me divertir. O dia que eu tirava para me divertir,
eu me sentia culpada de não estar trabalhando, de não estar fazendo dinheiro. E esse protocolo eu rodei ontem. Aí a pessoa que eu rodei protocolo, ela falou, ó, amanhã você vai receber um convite para você passear e você precisa aceitar o convite e largar o serviço em casa, porque eu carregava o meu computador. Como estou no digital, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, para onde eu ia, eu carregava o computador. Aí, Ramon, hoje de manhã, minha amiga, vem almoçar comigo? Aí eu larguei tudo, falei, entendi a vida, fui almoçar com ela, passei uma tarde incrível, inclusive está lá nos meus stories. Mas, enfim, antes disso tem muita coisa para chegar nesses resultados e nesse entendimento. Inclusive, uma pessoa disse aí hoje, eu não entendi o método. Gente, vocês não precisam entender o método. Quem tem que entender o método é o Elton e o Ramon. A gente só tem que aplicar o método. Pegar, baixar todos os protocolos, colocar os protocolos. Eu fiz um grupo comigo mesma chamado Protocolos, e ali tem protocolo de tudo quanto é jeito. Tem protocolo até de sair para o supermercado, tá? Eu tenho protocolo. Vou para o supermercado fazer compra, eu rodo protocolo. Tem protocolo para tudo aqui agora. Então, eu conheci a Aliança na época. Aí eu fiz a mudança da casa da minha sogra, eu decidi mudar, falei com o marido, ó, vou procurar um apartamento e estou me mudando. Eu não conhecia a Aliança nessa época como aliada, tá, gente? Não tinha protocolo nem nada, porque a minha amiga ia falando e eu ia fazendo. Ela vai rodar, vai acontecer a pré-queda, vai acontecer um monte de coisa, eu não entendia nada de pré-queda, mas só ia seguindo. Eu nunca tive dificuldade de fazer e de entender as coisas que tem que ser feitas. Então, eu fiz a mudança. Aí, eu mudei a empresa e mudei de casa, 2022. 2023, o que acontece? Eu quebro a minha empresa das unhas. Quebrei, gente. Vocês sabem o que é quebrar? E aconteceu um episódio de pré-queda, como eu não entendia, eu fui cair na pré-queda e se tornou uma queda. Foi a minha primeira grande queda que eu tive. Aí, do nada, que a gente sabe que é do nada, uma cliente que fazia unha comigo desde 2014, ela viu que eu estava morando aqui de frente da praia e ela namorava com um rapaz aqui de frente da praia também. Ela falou, Carla, estou caminhando, vamos caminhar também? Falei, bora. E na caminhada ela falou comigo, eu estou namorando, quero me casar, mas eu quero me casar de um jeito certo. Eu falei, ó, a Aline me falou de um negócio que tem chamado GPS, que se a gente seguir isso, resolve tudo na vida. Ela, beleza, então vou comprar. E ela foi lá e comprou. E quando ela comprou, o que ela fez? Ela me passou o link para estudar também. Falou, estuda aí, que eu vou estudar daqui. E a gente vai fazendo esse negócio funcionar. Ramon, nós marcamos, nós duas, de estudar na casa dela um dia e rodar protocolo na casa dela. E rodamos protocolo o dia todo. Rodamos protocolo do medo, rodamos protocolo de dependência emocional, entendemos o que era o narcisista, o vingador, o vitimista, entendemos tudo ali naquele dia. Aí eu falei assim, opa, esse negócio não é só para ajudar ela, não, esse negócio serve para mim também. Então, eu vou ajudar, vou apoiar ela a colocar, que na época eu não entendia como apoio, não entendia como ajuda, e vou fazer comigo também. Pronto, virou o ano de 2024, eu já estava entendendo mais o que era aquilo tudo que a Aline passava para mim, e eu decidi e falei, vou fazer uma transição de carreira, não quero mais ser manicure, ser conhecida como manicure, e eu vou fazer uma transição de carreira. Em janeiro de 2024, eu decido fazer a minha transição de carreira. Comprei um curso de digital, comecei a estudar. Em 30 dias, eu já tinha faturado 30 mil reais e meu teto nas unhas era 10 mil. Aí eu falei, agora eu vou chamar o marido para empreender comigo. Vou contar para ele a minha meta e vou chamar o marido. Então, isso foi fevereiro, março, dia 1º de abril de 2024,
Eu falei, marido, tem uma coisa para te contar. Ele falou, o quê? Falei, chamei ele para o almoço e tal. Falei, vou fazer transição de carreira, não quero mais fazer unha. Quero fazer. E a gente faturava, né? Aspas, bem. 10 mil reais era muito dinheiro. É o que dava a vida que a gente tem hoje. E ele falou, eu tenho que fazer o quê? Eu chamei ele dia 1º de abril, gente, porque se desse muito ruim, eu falava, é mentira, é 1º de abril. A estratégia estava montada. Tudo montado, até porque eu tinha aliadas por trás de tudo. Que as pessoas perguntam, né, se vocês dão suporte, você e o Elton, a gente tem grupo de aliado, e quando as aliadas pegam a sua missão junto com você, vira um time. Aí eu falei assim, vou fazer transição de carreira. Ele só me perguntou assim, e eu tenho que fazer o quê? Aí que começou a jornada nossa no digital. No dia 30 de junho de 2024, eu já tinha faturado 150 mil reais aqui no digital. Decidi fazer uma despedida das unhas. Só que quando a gente faz, né, toma uma decisão, as coisas acontecem. E aqui agora que começa a aliança de verdade na nossa vida. Quando foi setembro de 2024, meu marido descobriu um câncer. A pré-queda, assim, uma das maiores pré-quedas da minha vida. Vou tentar não chorar, tá? Meu marido descobriu um câncer. Aí a minha aliada, minha guardiã da permissão, colou em mim para não... Por quê? O que eu pensei? Falei, eu vou voltar para as unhas, porque se der muito ruim, porque eu precisava muito dele. Então, eu falei, vou fazer o caminho de volta, vou voltar para as unhas, e aí depois eu vou vendo o que vai acontecendo. Aí a minha guardiã, não, roda o protocolo do medo de não conseguir. Aí foi aí que eu comecei os protocolos do medo. Medo de perder o marido, medo de ter que voltar para as unhas, medo de não conseguir arcar com as coisas de casa enquanto ele se cuidava, medo. Em uma semana eu rodei uns 50 protocolos do medo quando descobriu esse danado desse câncer. Ramon, ele fez a cirurgia, não teve impacto nenhum na nossa vida. Gente, nenhum impacto. Ele saiu da cirurgia, tem um destaque no meu Instagram onde eu falo desse momento dessa doença. Pronto, sorrimos, vibramos, comemoramos. Quando foi dezembro de 2024, um processo trabalhista. Uma menina que trabalhou comigo 10 anos me processou pedindo 500 mil reais. E eu já estava em 200 e quase 300 mil de faturamento. Eita, 500 mil. Meu coração saiu pela boca de novo. Eu falei, marido, o câncer não teve impacto, então esse processo agora também não vai ter. Comecei processo de protocolo do medo. Por isso que eu rodei um monte. Agora vocês estão entendendo o porquê dos 90 protocolos do medo. Comecei a rodar protocolo do medo, procurei um advogado e protocolo do medo, e olhava a dependência emocional, com quem que eu tinha dependência emocional, com ela. Com ela foi um protocolo da culpa, porque eu não tinha assinado carteira, aquelas coisas. E pasmem, dia 1º de abril, agora 2025, teve a audiência. E dos protocolos, a percepção foi, não vai acontecer nada, porque eu tinha uma amiga que ela tinha passado por algo bem parecido. E ela falou comigo assim, Carly, se o juiz sentar com você e te perguntar se você tem acordo, você fala do acordo. Aí eu falei com ela, e quanto? Ela, fala 5 mil. Fala que você faz o acordo de 5 mil reais, lá na hora da audiência, na hora da audiência lá. Aí eu falei com o meu advogado, se o juiz perguntar de acordo, você vai falar 5 mil reais. Aí ele, Carly de Deus, é um processo de 500 mil. Eu falei, pode falar 5 mil reais.
Meu marido vai até descobrir agora os macetes que aconteceu. Agora, ao vivo, ele está assistindo lá no quarto pela televisão. Só que de dezembro até abril, rodando protocolo. Todo sentimento que vinha era um protocolo. Rodava protocolo do medo, protocolo da culpa e da dependência emocional, com essa pessoa que me colocou na justiça. Gente, dia 1º de abril de 2025. Lembra do 1º de abril do ano passado? Um ano depois. Dia 1º de abril, sentei com ela na frente do juiz e foi a primeira pergunta do juiz. Ele olhou para os meus olhos, não perguntou ao meu advogado. Ele falou bem assim: Carliene, tem acordo? Falei, eu balancei a cabeça que sim. Aí ele olhou para o meu advogado e falou quanto? Aí meu advogado, a gente vende um processo de 500 mil, né, excelência? Mas eu tenho um acordo de 5 mil pelas condições atuais da minha cliente. Aí, nesse momento, o advogado dela, mas a gente está falando de um processo de 500 mil. Aí o juiz fez assim com a mão, pedindo para ele esperar o momento dele. Aí o juiz falou com ele assim, se você decidisse alguma coisa aqui, você não precisava de mim, você tinha se decidido com ela. Gente, um processo de 500 mil reais, eu pago 500 reais por mês em 40 meses, ou seja, 20 mil reais. Vocês têm noção o que é isso? Um protocolo? Um protocolo. E a audiência foi linda. Eu consegui entender nessa audiência a permissão. Quando foi janeiro de 2025, eu comprei a aliança com meu link. Por quê? Eu queria entender o que o Elton falava da permissão, que era esse negócio de permissão. Eu sou extremamente apaixonada pela permissão. E eu sou do grupo 4013, aqui do Espírito Santo. E dia 12 de setembro, agora, eu tinha uma live com o Elton, onde eu ia contar o meu depoimento com o Elton. Aí veio o quê? Pré-queda. A live do Elton não funcionou. Aí, nesse dia, Ramon, o Elton ficava com você assim, você tem alguma coisa para decidir? Aí você, não. Aí ele, eu já bati a meta. Então, tem alguém pré-queda. Eu falava, sou eu que estou na pré-queda. Fiquem tranquilos, essa pré-queda é minha. Porque eu tenho um carro. E o meu carro, quando o meu marido teve câncer, a primeira coisa que eu fiz foi entregar o meu carro para uma pessoa pagar. Eu entreguei o carro, falei, paga, porque agora eu não vou ter condições de pagar. Porque eu estou fazendo transição de carreira, estou fazendo dar certo a nova empresa. E ele, beleza, quando você tiver de novo, você me fala que eu te devolvo o seu carro. E quando eu entrei em janeiro, eu falei, eu só faço depoimento quando eu tiver o carro de volta. Eu não faço depoimento com Elton e com Ramon. Por quê? Porque fazer dinheiro para casa, eu fazia fácil. Mas não ter o carro, eu ficava assim, poxa vida, eu sou tão boa. Eu entendo esse negócio de permissão, por que eu estou sem o carro? O que aconteceu comigo? Onde foi que eu me perdi? Então, o carro era aquela permissão. Eu tinha um carro no meu nome, mas eu não andava com o carro. Aí, Ramon, eu descobri que o rapaz não estava pagando o carro também. Ele falou, eu falei com ele, olha, fulano, se você não está pagando o carro, me devolve. Porque ficar assim, pagando uma, atrasando duas, eu também faço isso, é fácil para mim. Eu gosto de andar com as coisas certinho. Ele foi me devolver o carro. Aí o que eu fiz? Como estava com prestação atrasada, eu peguei o carro e guardei. Falei, fica aí guardadinho, que eu vou juntar o dinheiro e depois eu vou e coloco você em dia. Tá? Fica aí bonitinho. E deixei o carro lá, tranquilo. Quando foi agora,
há um mês atrás, mais ou menos, o carro estava guardado 9 meses, não era um negócio que a gente... não era algo que era a nossa meta, porque a gente trabalha de casa, então não precisava do carro, a necessidade do carro. E eu falei, vou olhar. Não pense comigo, a minha guardiã da permissão falou, Carly, olha para a cara da dívida do carro. E eu falei assim, agora o Elton falou que é para a gente olhar para a dívida depois que faturar 1 milhão, e o meu sonho grande é 1 milhão com o digital na profissão nova. E para a gente construir isso, a gente tem que ter postura, né, Ramon? Construir uma empresa nova precisa de postura, não é pegar dinheiro e ficar investindo em coisas que não vai te colocar mais dinheiro. A gente que investe em tráfego pago, investe em equipe, investe em materiais, em máquinas, tudo isso. E eu falei, eu vou investir agora na empresa, vou deixá-la grande, igual foi com as unhas, que eu passei 10 anos construindo a minha empresa nas unhas. Mas eu falei, vou olhar para a cara da dívida. Porque o carro, né, com 3 prestações, já dá busca e apreensão. Aí, quando a gente parou para olhar, Ramon, não tinha busca no carro. Não tinha nada no carro. O carro está livre para andar e o carro estava guardado 9 meses à toa. Aí eu falei, não estou satisfeita ainda. Eu quero um advogado divergente, porque agora eu estou assim. Agora eu só quero profissionais divergentes. Eu quero advogado divergente, eu quero contador divergente, eu quero vendedor divergente, eu quero alguém que entenda quando eu falo de pré-queda, a pessoa entende. Eu quero alguém com a permissão alta, né? Quando eu falo de o que você precisa decidir, a pessoa entende também. Aí eu pedi no meu grupo, falei, gente, tem um advogado aqui que pode olhar algo para mim? Aí a minha anfitriã me chamou no privado e disse, tem, Carla, esses 2 aqui. Chama os 2. Chamei. Um foi uma mulher muito atenciosa, foi lá, olhou. Falou, não tem nada não com o seu carro. Só que agora, para a gente resolver, a gente já não consegue resolver direto. A gente precisa de acionar os advogados deles para a gente resolver esse processo aqui. Aí o outro também, mesma coisa, falou, para a gente resolver, eu te cobro R$500 para pesquisar. Me manda aí R$500 que eu vou mandar eu vou te olhar para você. E mandei os R$500 para ele pesquisar. Por quê? Porque como a outra já tinha falado mais ou menos, qual era meu padrão? Achar que tudo é caro. Eu tinha um padrão que tudo era caro, que tudo eu tinha que pagar. Aí eu falei, vou quebrar esse padrão agora. Mandei os R$500 para o rapaz. Só que a mulher que me chamou, ela falou, eu não tenho especialidade nisso, mas o meu marido tem. Então, eu vou te passar para o meu marido, mas ele só vai te chamar amanhã. E o outro tinha me chamado naquele dia. Ramon, no outro dia o rapaz me chamou, fez um ao vivo comigo, me explicou, mas assim, detalhado, como eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que buscar. Gente, vocês não têm ideia como as coisas aconteceram. Ele falou, você pode andar com o seu carro normal, o carro é seu, já pagou mais da metade das prestações, agora é só a quitação mesmo, e a gente vai buscar isso judicialmente. E eu falei, agora pode vir, agora eu posso fazer o celebre com o Ramon e com o Elton, porque já está resolvido. Já está na mão do advogado. Eu mandei para ele ontem, falei, olha aqui, ó, agora eu vou fazer o celebre de forma correta. Então, estou andando com o meu carro, meu marido está maravilhoso, com saúde, estou pagando R$500 por mês, sem impacto, para a minha ex-funcionária. Que mais? Fiz transição de carreira, já foram mais de 500 mil. E o que mudou? E o que mudou no seu relacionamento depois que você entrou na aliança? O meu relacionamento, ser sincero para você, sempre foi um relacionamento muito parceiro. Hoje é só eu e ele. A gente decidiu não ter filhos.
nosso, porque a gente quer viajar, a gente quer conhecer o mundo de outra forma, queremos... então, a gente nunca teve briga em casa, só que eu sou a mulher guerreira, e eu vou confessar que ainda estou um pouquinho nesse papel, tá? Mas igual você falou aí numa live esses dias, que também precisa ter postura depois do alinhamento, se você sabe que é de um lado que sai o dinheiro, por exemplo. Então, vai alinhando, as coisas vão no processo. Não um é falar processo. assim, bora, seu papel, se vira, processo. não. É um processo. Então, isso já é muito claro para nós dois. E o nosso relacionamento é um relacionamento de muita parceria, graças a Deus. E isso ajudou muito nos nossos processos. Hoje, ele decidiu entrar na aliança também, será um aliado. Coisa boa. Inclusive, olha que legal, ele decidiu ontem entrar na aliança. Quando foi hoje, agora, antes de entrar na live, ele fez uma reunião com uma aluna minha de Portugal e o marido dela já quer o serviço dele. Aí eu falei com ele, sabe por que disso? É porque você decidiu entrar na aliança. Vai lá e faz sua inscrição rápido. Senão vai vir a pré-queda, o homem não vai fechar. Faz rápido. E ele vai entrar na aliança a partir de amanhã, se Deus quiser, ele estará na aliança também como aliado, que por enquanto ele assiste junto comigo, já entende muita coisa. Somos viciados mesmo nos áudios diários, não perdemos nenhum. Essa era a minha curiosidade. Como é que você ou vocês usam a aliança? Você é mais do áudio, dos protocolos, do grupo, dos encontros? Eu sou do áudio, gosto muito dos áudios. Inclusive, ontem o Elton falou sobre o rapaz do terno, que não comprou o terno e está gastando com o cachorro. Eu fiz um dinheiro para comprar o iPhone 17, não comprei o iPhone 17 e os clientes sumiram. Eu falei, viu, marido? É o iPhone. E a gente ri das pré-quedas, é muito engraçado. As coisas acontecem, a gente vai rir, vai fazer o quê? Já sabe como é que é, agora tem que rir. Não usei o dinheiro para comprar meu iPhone, aí os clientes sumiram, que eu fui investir na empresa, em outra coisa aqui. Se você olhar, a diferença vai ser muito próxima do valor do iPhone que você queria comprar. Próxima, o mesmo valor. Os 10 dias, o mesmo. O iPhone ia custar R$7.000 e foi exatamente R$7.000 de prejuízo. Até ontem, né? Que foi o dia que a gente percebeu a pré-queda e onde estava o padrão. Eu peguei Quanto tempo você demora para perceber uma pré-queda hoje em dia? 2 minutos. Mas é muito rápido. E como que você acha? Curiosidade, olhando para sua vida hoje, o que vocês estão fazendo, você e seu marido, a construção, como que você acha que estaria sua vida, seu casamento, seu negócio, se você não tivesse entrado na aliança, não tivesse encarado esses padrões, não tivesse encarado essas pré-quedas? Como é que você acha que estaria hoje? Viúva, certeza que eu estaria viúva. Estaria, talvez, com um processo muito maior. Teria voltado para minha casa, que é num bairro, eu tenho uma casa num bairro, hoje eu moro de frente da praia. Teria voltado para minha casa para diminuir as despesas, para arcar com a viuvez, né? Que estaria sozinha, e as despesas até do processo. O processo, talvez, ele teria quebrado total a minha estabilidade financeira que eu tenho hoje. E que dica você deixaria ou daria, Carly, para uma mulher que está entrando agora, está começando agora? Se você estivesse entrando lá atrás, sabendo o que você sabe hoje, como é que você começaria? O que você faria? O que você poderia deixar de dica, de conselho ou de orientação? O maior conselho que eu dou para as pessoas hoje, Ramon, é não ficar tentando entender. Eu quero entender como funciona esse método. A maior loucura que as pessoas têm é tentar entender, porque acontece umas coisas muito doidas.
Assim, você vai acordar de manhã com umas paradas muito malucas na sua vida. Você entender que você pegou, investiu o dinheiro do iPhone e levou de prejuízo o dinheiro que seria do iPhone, isso é coisa de maluco, não é coisa de gente normal. Então, é as pessoas parar de querer entender e colocar o método em prática. Entrou na aliança, é áudio, seja apaixonada por áudio. Eu ouço áudio, eu não perco nenhum encontro de reforço, eu não perco nenhum encontro de impulso. Esses aqui que é lançamento, que tem de lançamento, eu não perco nenhum encontro. No dia que o Elton fala assim, ó, o resgate dos otimistas, eu estou lá, no resgate tudo. Porque eu falo, eu ainda não aprendi tudo, eu ainda não sei tudo. Então, uma percepção muda completamente o seu jogo. Então, não é tentar entender o método, é colocar em prática o que está pronto. É só você pegar um protocolo e rodar. É só você perceber, decidir e agir. Não precisa ficar, ai, Ramon, tu veio a doença aqui, vai rodar um protocolo. Vai ver o medo. Tá com medo de morrer? Roda o protocolo. Tá com medo de perder o marido? Roda o protocolo do medo de perder o marido. Tá com medo de perder o emprego? Roda o protocolo. Tá com medo de transição de carreira? Roda o protocolo. Protocolo você tem que decorar os protocolos. Você tem que olhar para a cara de uma pessoa, é uma pré-queda? Beleza. Então, vou rodar um protocolo aqui. E quem fala para você assim, ai, Carly, é que eu já rodei 3 protocolos e ainda não tive o resultado que eu quero. Esses dias a gente fez um encontro, Ramon. A gente foi no shopping, fez um encontro. Aí, uma pessoa falou bem assim, falou isso aí. Eu já rodei 10 protocolos e não funcionou ainda. Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 40. Aí eu peguei o meu chat GPT e falei, chat, quantos dias uma pessoa de 40 anos já viveu? Aí ele disse assim, 14.400 e pouco. Eu falei, você rodou 10? Está faltando 14.390. É um protocolo para cada dia vivido. Aí a outra falou, meu Deus do céu, então não vou falar a minha idade, porque vai ser muito protocolo que eu tenho que rodar até aqui. É um protocolo para cada dia vivido. Viver hoje, protocolo. Olha o que aconteceu no seu dia, roda o protocolo de noite. Que energia boa, viu? Ó, parabéns. Amanhã, protocolo. Porque no dia a dia comum, acontecem as dependências emocionais, se você perceber. Eu tenho um filho de 19 anos, de um relacionamento, do meu primeiro relacionamento. Acontece um negócio com meu filho aqui, eu rodo o protocolo. Eu quero deixar meu filho para a vida. Uhum. Então, eu rodo o protocolo para não prender a vida dele na minha vida. Então, é um protocolo para cada dia vivido. Está vivendo hoje? Roda o protocolo. Todo mundo, se olhar, teve um padrão de dependência emocional, teve um padrão de medo, teve um padrão de culpa. Até o arroz que queima é um padrão que a gente está ali desenvolvendo no nosso dia. Então, é um protocolo para cada dia vivido. Ó, parabéns. E fala quantos dias que você precisa. Você merece, não pare. Como é que é o nome do maridão? Meu marido se chama Ed Araújo. Ed, eu sei que você já escuta a gente por aí através da sua mulher. Irmão, seja bem-vindo na Aliança. Vai entrar no seu grupo de homens, eu tenho certeza que vocês vão avançar ainda mais. Parabéns, vocês merecem e não parem, tá? E quem quiser se conectar com você, saber mais da sua história, do seu trabalho, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Fala do que você faz e como que as pessoas te encontram. Hoje eu ensino mulheres a empreender no digital, com conhecimento. Aqui dentro da Aliança tem muita mulher empreendedora digital que tem potência de ensinar outras pessoas e nem sabem. Eu tenho várias clientes dos meus grupos já. Então, você vai lá no meu Instagram, é @carlyaraújo, com K e Y, e tem um underlinezinho no final, tá? Carly Araújo, underline. E se você for no link da bio, você vai falar comigo diretamente no WhatsApp. Você fala diretamente comigo, tá? Pode me chamar, eu ensino você a empreender, ficar famosa no Instagram, crescer, ir para o próximo nível, porque não adianta você ter só
a permissão. Você também precisa de ter capacidade para você crescer e avançar muito e ganhar muito dinheiro. Digital tem muito dinheiro, tá, gente? Tem muito, dinheiro. muito, muito. Beijo pra você, viu? Parabéns. Beijo. De novo, você Ramon. merece. Não pare. Tchau, Equipe, tchau. coloquem o Instagram dela aqui no chat. E você que curtiu e quer se conectar com a Carly, vai lá. Carly Araújo.